Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, Nick aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito questionado, muitas pessoas têm dúvida nessa questão bem simples até, que é carboidratos, intratreinos, pré-treinos, maltodextrina, o famoso malto, palatinose, oximase, dextrose. Vamos falar um pouco mais sobre isso e quando deve ser usado. Outra coisa que você deve fazer enquanto assiste esse vídeo é deixar o like e ativa o sininho para você receber esse tipo de conteúdo toda hora que for disponibilizado. Então tem vários conteúdos novos para você não perder nenhum. Então bora pro vídeo, galera! Então esses carboidratos, qual que é a função deles, né? Qual que é a utilização desse suplemento? Por que a gente deve tomar ou não? Qual que é a função deles? Principalmente é dar energia para o nosso corpo, para o nosso treino, para o nosso dia a dia. Segundo, ele diminui a percepção ao esforço. Então a gente está fazendo determinado esforço no supino, aí a mesma quantidade de carga, a gente toma um carboidrato, fica se hidratando bem com o nosso malto, nossa dextrose, e aí a gente sente menos esforço com a mesma carga. Isso é percepção de esforço. E outra questão básica fisiológica que eu já falo muito aqui, ele vai economizar o glicogênio no nosso músculo. Então a gente vai sentir com mais pump, a gente vai ter mais glicogênio para continuar o treino por mais tempo, tá? Então é para isso que serve esse suplemento de carboidrato. E o que varia para cada um deles, na maioria das vezes? É o índice glicêmico, ou seja, a velocidade que o carboidrato vai digerir e ser absorvido pelo nosso corpo. Então, uns digerem mais rápido para você estar utilizando rapidamente no seu sangue, e outros mais lento para você ir utilizando aos poucos. Então vamos lá falar detalhes de cada um deles. Então o primeiro aí vamos falar do Oximase, que é um mais recente e mais tecnológico. Então basicamente ele é um carboidrato com índice glicêmico bem baixo, então ele demora para liberar o açúcar aí no sangue. Ele é feito em laboratório. Então ele tem uma quantidade de amilopectina, que é o carboidrato que digere mais lento, um pouquinho maior. Então ele é derivado do milho, então ele vai te dando energia aos poucos, vai ter um índice glicêmico menor, como eu falei. Segundo, e o mais famoso, acredito, que é o famoso malto, a maltodextrina, que ela já vai ter um índice glicêmico um pouco mais alto. Também é derivado do milho, então é um polissacarídeo que vai te dando açúcar aí durante o seu treino. E o malto normalmente é o mais barato, né, que a gente consegue encontrar fácil. Ele tem um alto poder para adoçar as coisas. Muitas vezes a gente usa nos ingredientes culinários, nos rótulos das embalagens que vocês veem em produtos, normalmente tem maltodextrina, que é a fonte de carboidrato que vai deixar o produto um pouco mais doce, um pouco mais gostoso. Terceiro aí, vamos falar um pouco da dextrose. Então, o que é a dextrose? É como se fosse o malto, só que ainda assim um pouco mais digerido. Então, ele é só a molécula de açúcar, os monossacarídeos aí, a glicose que vai estar entrando. Então, o índice glicêmico dele é muito alto. Tomou dextrose, absorveu, vai virar açúcar, quase que instantaneamente. Mas, basicamente, essa é a principal função dele. Ele é um dos carboidratos que vão te dar energia mais rápido, vai te dar esse conteúdo de açúcar. E, bom, basicamente é isso. E ele é feito a partir da hidrólise do milho. Então, basicamente, é isso. Quarto carboidrato, que é a palatinose ou a isomaltulose, né? Palatinose é o nome comercial, isomaltulose é o nome da molécula. Então ele vai ter frutose e glicose juntos. Isso vai fazer com que o índice glicêmico dele seja bem baixo. Então ele vai te dar energia bem aos pouquinhos e constante, tá? É um carboidrato recente também, a gente está vendo muito ultimamente por essa fama, por não fazer um pico tão alto de insulina, por não te dar essa glicose tão rápida. Mas tá bom, Nick, você me falou todos esses, e aí, por que eu vou usar cada um deles, por exemplo? Depende da situação. Se você tiver disponibilidade de estar consumindo toda hora carboidrato, você pode usar um carboidrato com índice glicêmico mais alto e beber aí toda hora em pequenas goladas. Mas, se você fizer uma prova que você só pode consumir carboidrato em um período e só depois você vai usar o carboidrato de novo, como uma partida de futebol, por exemplo, que você fica 45 minutos jogando e só depois você vai descansar, aí seria interessante um carboidrato de lenta absorção que vai te dando energia aos poucos. Então,
a palatinose e o oximase seria mais interessante nesse contexto, que o jogador não pode ficar bebendo durante a partida. Mas se você está na academia, está fazendo algum exercício aeróbico e está com a garrafinha bebendo, é aconselhável você estar dando pequenas goladas aí na fonte de carboidrato de alto índice glicêmico. Então, o malto ou a dextrose está bebendo aí, dando umas goladas toda hora, do que uma palatinose, que às vezes, por ser mais difícil de digerir e de uma lenta absorção, pode te dar um desconforto gástrico. Aí sim vai prejudicar o treino e não é tão interessante. Então o ideal aí, se você puder sempre estar utilizando um carboidrato de alto índice glicêmico, dando goles toda hora. Ah, Nick, quando é toda hora mesmo? Não, bebe aí entre uns 15 a 20 minutos, dá uma golada, tá? E lembrando, galera, como que faz isso? Como que eu acho? Normalmente é vendido em pó, em suplemento, ou em gel também, você encontra maltodextrina em gel. Aqueles gelzinhos de carboidrato, normalmente é maltodextrina, para você digerir rápido, para você absorver rápido, e é bem mais palatável, porque muitas vezes eles vêm com sabor. Então o que você faz? Se vier em pó, por exemplo, você joga o pó na garrafa, joga água, pode até jogar um pouquinho de sal, porque o sal vai ajudar a absorver água e a glicose mais rápido ainda. Então fazer aí tipo uma espécie de soro caseiro, um Gatorade caseiro, e isso vai te ajudar. Ah, Nick, e quanto de carboidrato que eu ponho? Eu vou treinar mais ou menos 1h30, quanto eu devo pôr de carboidrato? Olha, depende muito do seu nível, do seu tamanho, volume muscular. Mas basicamente entre umas 30 a 50 gramas de carboidrato aí durante esse treino. Ah, se você treinar menos de 1 hora, talvez não seja tão interessante você estar utilizando, não seja dos mais proveitosos. É mais para treinos acima de 1 hora, 1h30, tá? Treinos realmente pesados que você vai estar utilizando esses carboidratos intratreinos, ou pode estar utilizando no pré-treino também, já começar tomando. Então você põe aí essa quantidade que eu falei. É até interessante você dar uma bochechada antes para mostrar para os seus receptores que você está ingerindo carboidrato, depois engole. E bom, não tem segredo, é só consumir o suplemento, usufruir, que realmente funciona, tá, galera? Mas lógico, eu uso bom senso, carboidrato também tem caloria, então se você tiver uma dieta já desbalanceada e ainda assim introduzir carboidrato intra-treino, vai melhorar seu treino? Vai, mas vai te engordar também. Então calcule essa quantidade no seu dia. Ah, eu quero usar carboidrato intra-treino? Tá, mas talvez eu vou tirar carboidrato um pouquinho dessa última refeição do meu pós-treino, para usar durante o treino para aumentar a performance. Então use com sabedoria. Tem vários tipos de carboidrato, como eu falei, esses 4 são os principais. Nick, qual que você usa normalmente? Normalmente eu uso malto, basicão, desde sempre. Já usei todos os outros. Não vi muita diferença. A única principal diferença mesmo acho que é a questão do preço, tá? É a principal diferença que você vê de imediato. E lógico, o índice glicêmico você não consegue avaliar de imediato, mas você percebe sim que a palatinose pesa um pouquinho mais que a dextrose, por exemplo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu respondi sua dúvida ou se te ajudou de alguma forma, deixa o like que isso vai me ajudar demais, tá? Então, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo como esse de explicação de suplemento, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e abraço!